E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rony do Café com Palavra. Galera, primeiramente eu quero desejar um bom dia a todos vocês, um dia abençoado. Também quero pedir desculpa a vocês pela demora para estar lançando outros vídeos, né? Eu estava com uma dificuldade com o meu celular, é um celular muito antigo e estava difícil fazer as gravações nele por causa de espaço e tudo mais. Mas, para a glória de Deus, Deus me abençoou com um aparelho novo, então estamos de volta aí, vamos voltar à nossa rotina com mais frequência dos vídeos e então estamos retomando, né, as nossas gravações com um espaço mais reduzido entre um vídeo e outro. Então já quero desde já pedir desculpas pela demora e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Homem ao Máximo. Beleza, galera? Então vamos lá? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Homem ao Máximo e hoje nós vamos entrar num outro capítulo do livro. O capítulo do livro chama Que Rombo Foi Esse na Porta? E hoje eu queria conversar com você, pai, sobre perdão, né? Esse capítulo o autor vai nos fazer refletir um pouquinho sobre a importância que tem nós declararmos perdão na vida dos nossos filhos, e não só dos nossos filhos, mas do nosso próximo, enfim, nós temos uma vida resolvida diante de Deus e diante das pessoas. O autor ele vai narrar alguns exemplos, alguns acontecidos sobre perdão, mas eu queria focar apenas em um exemplo, para o vídeo até não ficar muito extenso. Então o autor ele começa trazendo uma narrativa sobre uma história dele, né? E ele vai falar, né, nessa história que o filho dele já estava há um ano com uma habilitação dele provisória. E quando ele renovou essa habilitação, quando ele pegou a definitiva, o filho dele tinha um encontro com Deus, um acampamento, um retiro, né? Como nós costumamos usar aqui também. E aí o filho dele vai pedir o carro do pai emprestado. E aí o filho dele chega no pai e fala: pai, me empresta seu carro para mim poder ir num retiro com jovens, lá no encontro da igreja e tal. E o pai, a princípio, fica meio na dúvida, empresto ou não empresto. E aí o filho dá continuidade na conversa e fala: pai, eu também precisaria emprestado do seu cartão de crédito para abastecer o carro e suprir os gastos aí dessa viagem. E essa viagem ela tinha mais ou menos aí uns 600 km de distância, né? E aí o pai, sem pensar muito, o pai fala que não ia emprestar o carro. E aí o pai começa a dar um monte de justificativa, começa a falar outras coisas, o porquê não ia emprestar tal, e ele dá uma palavra grosseira e definitiva sobre o assunto. E ele grita com o filho e bate o martelo falando: eu não vou emprestar esse carro para você. Pronto, e acabou. O filho irritado sobe para o quarto e tentando abrir a porta acaba travando a maçaneta. E como o filho já estava irritado com a situação, o filho dá um chute na porta e faz um buraco na porta. E é daí que sai o título Que Rombo Foi Esse na Porta? Então, o filho entra para o quarto, encosta a porta, mesmo quebrada, e naquele momento o filho frustrado fica mais ou menos uns 40 minutos ali chorando, né? E o texto vai narrar que ele estava numa posição de se prostrar com as mãos, os cotovelos entre os joelhos e agachado e chorando. E lá embaixo, no andar de baixo, o pai ficou meio transtornado com o barulho, com o estrago que ele fez ali na porta, sem mesmo saber o que tinha acontecido. E no mesmo instante que tudo isso estava acontecendo, o Deus, ele ministra no coração do pai dele. Então Deus ministra exatamente essa passagem, e eu quero ler para você do jeito que o autor colocou aqui, para que não fique no meu entendimento, mas que vocês possam entender literalmente o que o autor colocou aqui. E ele falando que, olha só como que ele narra, ele está dessa maneira: mas naquele instante, o Espírito Santo interveio. Com voz suave e mansa, porém firme, sussurrou ao meu coração. Isso ele falando que Deus
ministrando ao coração dele. E aí veio a passagem: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Que está lá em Efésios 6, versículo 4. E aí ele continua falando assim, ó, numa fração de segundo, toda a minha atitude mudou. Fui dominado por uma forte tristeza e senti lágrimas, remorsos brotaram dentro dos meus olhos. Fui para a garagem, ajoelhei-me perante o Senhor e pedi a Deus que me perdoasse pela maneira como eu tinha tratado o meu filho. Logo em seguida, o autor, ele narra que ele subiu ao quarto do filho dele e ele entrando no quarto, ele falou dessa maneira. Eu vou ler para vocês verem o que aconteceu. Ele diz assim, ó: Pô, pequei contra você. Falei em voz calma. Sou seu pai, mas provoquei a sua ira. Vim dizer que o amo e peço-me que me perdoe. Em seguida, entreguei o cartão de crédito e a chave do carro. Pode ir ao acampamento, filho. E é o interessante que o texto continua narrando, eu não vou ler tudo para que não fique muito grande o vídeo, mas ele vai falar que o filho foi para o acampamento e nesse acampamento Deus ministrou uma palavra, Deus ministrou e entregou um ministério na mão do filho dele. E o filho dele até hoje é uma das influências mais importantes do ministério cristão na televisão. O filho dele é uma das pessoas que movimenta toda a estrutura na televisão do ministério cristão. Cara, e lendo isso, eu fico me imaginando aqui quantas e quantas vezes nós, como pai, barramos algumas coisas que Deus tem para tratar com os nossos filhos, por simplesmente nós não estarmos sensíveis à voz de Deus, ou nós não entendermos o que Deus quer trabalhar no nosso coração e no coração dos nossos filhos. Sabe, e diante dessa história, eu queria convidar você, pai, a exercer o perdão. Porque muitas vezes nós, por acharmos que temos, né, uma autoridade sobre a nossa família, sobre o nosso filho, muitas vezes nós achamos que nós não temos a necessidade de pedir perdão. Nós não temos a necessidade de se ajoelhar diante do nosso filho e reconhecer que também somos alvos de erro, que também temos a mesma condição que eles de errar. E a grande verdade é que se nós não tivermos cuidado, nós erramos mais que ele. Então nós precisamos entender que há necessidade de perdão para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. E também precisamos entender que o perdão, ele é libertador. É ele que liberta. Então eu queria começar convidando você, pai, se você tem alguma falta de perdão, algo que necessita ser resolvido entre você e seu filho, faça isso agora, faça isso hoje, sabe? Perdoe o seu filho, resolva algumas questões familiares, porque o amor ele vai fluir quando isso acontece. E muitas vezes nós estamos impedindo uma movimentação do Espírito Santo dentro da nossa casa. Nós estamos impedindo o desenvolvimento de ministérios do nosso filho, porque nós não estamos exercendo o perdão. Então, o perdão, ele é necessário. E uma das coisas que nós temos que entender é que quando Deus nos perdoa, ele não volta atrás. Ele depois não fica apontando para nós os nossos erros. Então, o perdão, ele é definitivo. Ele não é só necessário, mas ele também é libertador. Então, para você que é pai e necessita resolver algumas coisas com o seu filho, esse é o momento. Perdoa ele, sabe? Deixa de ficar irando o seu filho por coisas poucas. Tenta entender o que ele quer, qual é a necessidade dele, o porquê que ele fez aquilo, mesmo que ele esteja errado. Procure entender, senta, tenha um tempo de mesa com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa. Procure entender quais são as necessidades dele. Muitas vezes nós estamos olhando de uma visão simplesmente como pai, mas às vezes o filho ele
tem a necessidade maior do que a nossa. E o que nós temos que entender, e essa é a grande verdade, que nós temos que fazer filhos, não para ser bons filhos, mas nós temos que gerar filhos para ser bons pais, para ser melhor do que nós somos. Esse é o princípio bíblico. Nós temos que formar filhos para gerar gerações melhores que a nossa. Uma das coisas aqui também que eu quero compartilhar com você, eu não vou ler, né, o texto, porque é muito grande aqui o texto, mas o autor ele também vai nos trazer uma ideia sobre perdão em algo geracional. Eu não sei se você acredita, mas eu não sei se você parar para analisar e você reparar algumas coisas. Por exemplo, um pai que era alcoólatra, muitas das vezes o vô ou o pai dele era um alcoólatra. E isso veio gerando de geração para geração para geração. E às vezes esse pai ele não teve a condição de perdoar o pai dele. O pai dele foi um alcoólatra, bateu na esposa, tal, e isso veio para ele. E aí ele faz a mesma coisa. Ele se tornou um alcoólatra, ele bate na esposa, e isso vem de geração em geração e vem passando de filiação para filiação. E aí, vamos supor que isso parou diante de você. E aí você olha e é bem provável que você esteja vivendo nessa situação. Pare um pouquinho aí e analise como que foi a sua família antes de você. Quem era seu pai? Quem era seu avô? Quem era o seu bisavô? Quais foram as coisas que veio, né, nas gerações? Quais foram as coisas que veio se arrastando dentro dessa geração? E aí o autor vai falar que nessa condição há também a necessidade do perdão. Cara, por mais que às vezes isso não tenha influenciado literalmente você, ou você consegue olhar as condições e você não consegue ver uma influência direta em você, há a necessidade do perdão. Por exemplo, um pai que é fumante. Às vezes o cara simplesmente caiu nisso por questão do avô trouxe. E naquela época, provavelmente você vai lembrar, você que tem mais ou menos a minha idade, vai lembrar que o homem que fumava era um simbolismo de masculinidade. Era um simbolismo de um homem forte, de um homem que representava o ser homem, né? O sexo masculino. E isso veio se arrastando, que o cara que fumava era o cara, era o homem. E às vezes o nosso pai introduziu essa questão dentro de nós. Mas eu queria convidar você, eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu quero dizer, mas eu queria convidar você a exercer o perdão para o seu pai, para gerações passadas, para poder quebrar essa ideia dentro da sua família, esse contexto que você tem que carregar as coisas que não são boas para sua família. Né? Por que, que um pai que era alcoólatra, o filho tem que ser? Cara, isso não é de Deus, sabe? Isso tem que ser quebrado. E se você está assistindo esse vídeo e você vive essa condição, isso tem que ser parado em você. Se você, por exemplo, é um viciado em pornografia, aí você olha para trás, o seu pai era um viciado, sei lá, talvez na época dele não tinha a tecnologia que tem hoje, né? A facilidade de assistir vídeos e vídeos no celular. Mas era um viciado com revistas, era um viciado em bordéis, era um mulherengo como era tratado na época, e isso parou em você e você tem esse sintoma. Só que você quer manter a sua família, então, por mais que você olhe o quadro e você se sinta 100% culpado, talvez seja a necessidade de você sentar com seu pai e pedir perdão para ele. Sabe? Pelas acusações que às vezes entram no seu coração. Os pensamentos que às vezes entram no seu coração. Por às vezes que no seu coração você condenou ele. Quantas e quantas vezes nós falamos, por que meu pai fez isso? Por que era desse jeito? Olha a vida que eu tenho, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da minha família. Muitas pessoas até trocam nome, sobrenome e nome,
para tentar desvincular os parentes passados. Cara, e na verdade, o que você tem que entender é que tudo isso é uma falta de perdão, é uma falta de entender quem você é em Cristo Jesus. Então eu queria te convidar a você perdoar o seu pai, os seus antepassados. E talvez você esteja perguntando, cara, mas meu pai já morreu, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu não tenho mais ele, como que eu vou fazer isso? Cara, você pode alcançar esse perdão em Deus. E Deus, ele compreende exatamente essas coisas, né? Nós sim precisamos nos acertar com os nossos familiares, aqueles que estão vivos, mas se já Deus já levou, converse com Deus. Ele é misericordioso para nos perdoar todas as vezes que nós erramos e Ele não vai apontar novamente as nossas falhas. Então que você possa resolver essa questão familiar em Deus. Beleza, galera? E uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós estamos libertos das coisas do passado, nós não podemos voltar a repetir esse erro. Nós estamos libertos, cara. A palavra vai dizer que verdadeiramente Cristo nos libertou. Então nós temos que tirar de nós esse peso, esse jugo de servo, entender que nós somos filhos libertos pelo poder de Jesus. Então, se você conseguir compreender isso e você entender que você está liberto, então você provavelmente não vai voltar a cometer esses erros, né? Então, viva o perdão de Deus, viva a libertação que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós temos que entender, e o autor ele deixa bem claro aqui, eu quero ler para você, olha o que ele vai dizer. Quando não perdoamos a alguém um pecado cometido contra nós, carregamos conosco aquele erro. E assim acabamos repetindo com outros a mesma falha. Então, é aquilo que eu já disse. Pô, o meu pai ele era um alcoólatra. E isso me carregou frustrações, isso me trouxe lembranças terríveis. Talvez você tenha lembranças do seu pai chegando bêbado em casa, você tendo que ir buscar ele na rua, sujo, mijado, vomitado, sem saber o que está fazendo, brigando com outros, com a vizinhança. E aí isso te traz vergonha, frustrações. E nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar, sabe? Porque isso tem que ser parado em nós. Nós que compreendemos o Evangelho, temos que entender que essas coisas não nos pertencem mais. Nós temos que amar o nosso Pai. Eu tenho certeza que através desse amor, ele vai ser sarado, ele vai ser libertado e levando ao extremo, cara, mesmo que ele continue nisso, isso não pode passar para a nossa filiação, sabe? O livro que nós estamos estudando chama-se Homem ao Máximo. E uma das características de ser esse homem ao máximo é ter a condição de reconhecer o nosso erro e pedir perdão, de conhecer que somos homens fracos, sabe, de reconhecer que diante de Deus nós somos pó e cinza, como a própria Bíblia vai dizer, que o nosso tempo passa como um sopro, mas que diante de todas essas fraquezas que apresentamos a nossa carne, que a nossa carne apresenta, Deus ele nos faz promessas, né? Ele pede para que nós reconhecemos os nossos pecados e que nós possamos entender que quando estamos fracos, fortes nos tornamos. E acima de tudo, nós temos um libertador e ele é Jesus Cristo. Então que nós possamos reconhecer tudo isso e nos livrar do peso, sabe, das consequências, dos erros do passado e que isso venha nos libertar e libertar a nossa geração. Galera, eu queria terminar esse vídeo trazendo uma breve reflexão aqui para vocês. Existe muitas pessoas, nesse caso homens, muitos pais, muitos esposos, que não querem reconhecer ou não querem pedir perdão porque foi colocado dentro da nossa cabeça
a péssima ideia ou o péssimo hábito que, se nós nos apresentarmos fracos diante dos nossos filhos, eles vão reconhecer, vão perceber que nós somos fracos, que nós não temos autoridade, que não somos homens para se manter firme diante de alguma coisa, aquelas coisas do passado, sabe? Que o homem não chora. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu queria contar para você uma história rapidinho aqui. Isso aconteceu comigo. Teve um momento aqui na minha casa que nós tivemos uma infiltração de baratas, cara. Sério, uma infiltração de baratas. E isso foi resolvido, né? Fizemos uma limpeza geral na casa e tal, e foi resolvido. Só que a minha filha, ela tem 5 anos de idade. E ela criou um trauma de entrar no banheiro sozinho. E nesse dia, eu tinha feito uma limpeza geral na casa, tinha deixado o banheiro tudo limpinho ali e tal. E ela precisava ir no banheiro. E ela foi, só que ela parou na porta do banheiro e ela não quis entrar. E ela começou a chorar: pai, eu tenho medo que se tiver uma barata aqui e tal. E nisso subiu a minha ira. Mas eu fiquei muito bravo, porque eu tinha passado o dia inteiro limpando a casa e eu falava para ela: filha, não tem nada aí, pode entrar, confia no pai, não tem nada aí. E teve uma hora que eu fiquei muito irritado, e aí eu peguei ela pelo braço e levei ela para dentro do banheiro, e aí falei: filha, vai fazer xixi. E ela se assustou porque eu gritei muito alto com ela, né? E ela saiu do banheiro chorando, e na hora o Espírito Santo falou para mim: olha, se ajoelha e pede perdão para ela. Ah, cara, isso aí foi um negócio assim, inexplicável. Não sei dizer para você como qual foi os sentimentos que eu fiz ali, mas eu obedeci. E aí minha filha saiu do banheiro chorando, e aí eu me ajoelhei e falei: filha, me dá um abraço, né? E eu abracei ela e eu falei: filha, me perdoa. Nunca mais o pai vai gritar com você desse jeito, nunca mais o pai vai diminuir as suas dores, os seus medos, os seus traumas. Eu sou o seu pai e eu tô aqui para te proteger, né? O que eu fiz foi errado, me perdoa. E nós se abraçamos ali e começou os dois a chorar. E ela me perdoou, cara, uma criança tinha 4 para 5 anos ali. Começamos a chorar juntos e nunca mais isso aconteceu dentro da nossa casa. E até hoje esse princípio ele permanece. Todas as vezes que eu, a minha esposa ou a minha filha nós cometemos um erro, seja uma coisa irrelevante, né? Ou seja, algo de maior peso, nós pedimos perdão para o outro. Nós criamos esse princípio de pedir pro outro, pedir perdão para o outro. E isso foi transformador dentro da nossa casa. Sabe, e você que é pai, você que é filho, eu queria convidar você a sentar um pouquinho aí no seu sofá, no lugar que você usa para meditação, lugar que você usa para ficar sozinho um tempo, para pensar, talvez na hora do seu almoço, do seu trabalho, e a refletir como que está a situação de comunhão dentro da sua casa, sabe? Às vezes nós nos achamos assim, que a nossa missão como homem é sair cedo, trabalhar, conseguir o sustento e trazer comida para casa. E eu sou o cara e eu faço isso, eu faço aquilo, mas às vezes o nosso filho ele está precisando simplesmente ouvir de você um perdão. E aí talvez você esteja aí perguntando: mas eu vou pedir perdão do que? Eu não fiz nada de errado. Cara, talvez você tenha que pedir perdão pelo pouco tempo que você tem ficado com seu filho. Talvez você tenha se dedicado tanto ao seu trabalho, achando que o seu papel é simplesmente colocar comida dentro de casa, mas o seu filho ele está crescendo como um órfão de pai vivo. O seu filho está crescendo sem uma identidade de filiação. Sabe, isso é muito perigoso, porque se você não se apresenta como um exemplo para o seu filho, alguém vai se apresentar. E o pior ainda, se você se apresenta como um pai ausente, ou na verdade, se você nem se apresenta, existe uma grande chance do seu filho crescer como
e ter uma família, formar uma família e ser mais um pai ausente. Ser mais um pai que vai pegar o exemplo seu, que vai querer estudar, trabalhar, e tudo isso é lícito e é bom. Mas quando nós deixamos de ter tempo de qualidade com a nossa família, os nossos filhos, eles vão buscar esse tempo em outro lugar. Seja na internet, seja com outras pessoas. E a grande verdade é que o mundo está oferecendo um monte de exemplos para os nossos filhos, para a nossa família. Então, eu queria convidar você, pai, a sentar, conversar com seus filhos e pedir perdão a ele. Mesmo que você ainda não saiba o porquê você está pedindo, mas conversa com ele. Pode ser que ele saiba. Pode ser que você fale, filho, eu não sei o que eu fiz, eu não sei qual é o sentimento que você tem sobre mim, mas eu queria te pedir perdão sobre todas as frustrações, todas as dúvidas que eu tenho gerado no seu coração. E se você, filho, quiser conversar comigo, quiser me contar no que eu posso melhorar, naquilo que eu posso ser melhor como um pai, como um amigo, eu estou aqui pedindo perdão para você. Sabe, o perdão ele cura feridas, ele sara gerações. Eu queria finalizar esse vídeo pedindo para você, pai, peça perdão aos seus filhos, porque às vezes você pode até se achar como um fraco fazendo isso, mas pode ter certeza que o seu filho vai se orgulhar por você tomar essa atitude. O seu filho vai olhar para você não como um fraco, mas como um homem que tem a imagem e a semelhança de Cristo. Beleza, galera? Eu queria finalizar, como todos os vídeos nossos aqui do canal, falando para você que me assistiu, que ficou esse tempo todo aqui me ouvindo, de falar para você que você é um milagre, que você é uma bênção nas mãos de Jesus Cristo, que você tem um potencial enorme, sabe? Que você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Então comece pela sua família, comece pelo seu filho. Você é um milagre de Deus, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.